Bem-vindos ao Escala Global. Hoje é dia de Escala Global Discute e nós vamos tratar um tópico que é extremamente relevante para esse momento, porque nós vamos falar sobre crise energética e inverno chegando na Europa. E isso é uma coisa que levanta sérios questionamentos, né, sobre o que vai ser feito para driblar esse problema. No vídeo informativo, nós já trazemos informações, né, falando um pouco sobre por que que isso é um problema, como que as coisas chegaram a esse ponto, e hoje a gente vai conversar, trazer mais algumas informações, falar mais um pouquinho sobre isso. Então, em primeiro lugar, né, muitos talvez se perguntem por que a Rússia é tão forte nesse desenvolvimento aí de fornecimento de energia com esses gasodutos para a Europa. E isso é uma coisa que não aconteceu do dia para a noite, uma coisa já bem antiga. A Rússia começou a investir lá na década de 40, ainda durante a Segunda Guerra, né, como uma alternativa, já que ela dependia da mineração de carvão para gerar energia, e as regiões onde ficavam esse carvão ficava foi tomada pelos alemães, então eles precisavam de outra alternativa para isso. E foi aí que eles começaram a explorar a questão do petróleo, né, e do gás natural. E conforme o tempo foi passando, isso caiu um pouco no esquecimento, mas quando o Khrushchev subiu ao poder, ele viu que tinha uma alternativa aí. Os Estados Unidos já eram muito desenvolvidos em utilizar o petróleo e tirar a energia ali dos gasodutos, e ele viu aí uma fonte, né, meio que uma maneira de competir, que era super comum naquela época de Guerra Fria, só que ele investiu, né, investiu bastante, e isso deu muito certo. E acabou que o desenvolvimento cresceu muito, a Rússia se especializou bastante nisso e viu aí uma fonte, né, uma maneira de ganhar, né, bastante receita para o país e, acima de tudo, com o tempo, isso acabou se tornando uma arma geopolítica. Porque a força que eles têm como um fornecedor de energia da Europa é muito grande. Ainda que existam várias outras questões envolvidas no assunto, o que a gente precisa considerar é que nós temos países que necessitam dessa energia e a Rússia que é quem tem a capacidade de fornecer. Então, isso traz, né, vários elementos aí para o jogo geopolítico e é sempre uma maneira de ameaçar, né, o Ocidente com o possível corte desse fornecimento a qualquer momento. Exatamente, Cris. O elemento energético, ele desde a Primeira Guerra, como você já está começando a ter mais importância do petróleo para as máquinas de guerra, né, os tanques e também outros veículos, mas principalmente na Segunda Guerra, a região do Cáucaso, que depois faria parte da União Soviética, hoje são estados independentes, em sua maioria, né, regiões independentes, você tinha uma concentração muito grande de petróleo e eram regiões muito cobiçadas pelas forças daquele conflito, e isso, você falou bem aí, né, a conquista dos alemães, os alemães tentaram tomar Baku no Azerbaijão, que seria uma grande perda, na verdade, acabou sendo uma grande região de contenda, porque quem tivesse esse domínio de um material, de um produto, de um recurso, na verdade, tão estratégico, teria um avanço muito grande na guerra, né? E a Rússia, dentro da União Soviética, claro, Moscou sabia disso e sabia também que garantir um suprimento energético para si própria seria uma forma de sobreviver como Estado socialista, seria uma forma também de você repelir esse avanço nazista e seria uma forma de você conseguir, ao mesmo tempo, tendo esse sucesso, desenvolver toda uma indústria pesada dentro da União Soviética, e aconteceu esse, entre aspas, bom efeito colateral do ponto de vista de Moscou, que é poder também trancar, depois que a guerra já estava terminada, a Europa como um grande consumidor desse gás natural. E, por um lado, você vai ter uma relação, de certa forma, interessante, potencialmente saudável entre os dois lados, né? Um vai vender, outro vai comprar, mas também quando é um recurso que é bastante estratégico, como gás natural, bastante versátil e bastante vinculado a uma infraestrutura que durante décadas vai ser construída e é muito barata, ela exige pouca manutenção em comparação com outros tipos de transporte de energia, essa codependência ela só aumenta se você não tem uma das partes atuando, em especial a parte compradora, atuando fortemente aí para mudar essa matriz, essa dependência que a gente vai falar daqui a pouco, mas essa história de ter uma arma geopolítica, né, uma possibilidade de você fechar as torneiras aí que Moscou
faz em especial, ou faz essas ameaças desde alguns anos já em especial, incluindo a Ucrânia, demonstra quanto que Moscou tem um certo controle sobre esses preços, já que esses países consumidores da Europa Ocidental precisam tanto desse gás natural, mas, ao mesmo tempo, a gente tem também, se a gente fala de codependência, a Rússia também depende que esse gás seja comprado para que eles tenham, né, verba, porque eles têm as remessas sendo enviadas aí para os cofres russos. Então, eles precisam desse dinheiro também, que viria da Europa aí. Então, fica uma coisa muito complicada aí, saber quem está mais vulnerável. No momento, porém, eu diria que a Europa Ocidental está mais vulnerável, porque ainda que não haja uma possibilidade de verter tanto da produção de gás natural, por exemplo, para a China, por exemplo, para a Índia, né, que são dois países que têm muito interesse no gás natural russo, por que que não é possível no momento que não tem toda a infraestrutura montada como você tinha já, né, há muitas décadas aí, como você falou bem, desde os idos da Segunda Guerra, em especial durante a Guerra Fria, você já tinha isso vinculado à Europa ocidental e oriental. Como você não tem essa possibilidade de verter tão fortemente esse gás natural para outros compradores, por mais que eles queiram, né, ainda existe maior vulnerabilidade da Rússia também, meio que ter que vender para esse pessoal, né? Fora questões que a gente não precisa entrar aqui, talvez, porque fica uma coisa muito minimalista, mas de contratos também, né? Contratos de compra e venda, né? Que esses contratos de compra e venda, eles geralmente têm uma natureza muito longa. Mesmo que aconteça qualquer coisa, naquele contrato está escrito que vai ser vendido aquele volume de gás natural para a Europa, né? E os dois lados precisam, de certa forma, fazer respeitar esses contratos assinados, porque senão vai ter também uma crise de confiança comercial para um recurso estratégico energético que pode piorar a situação ainda mais. Então é interessante frisar essa codependência e, de novo, que é uma codependência. No momento, você não tem os dois lados tendo muito para onde correr, mas por um lado, esses compradores, né, agora têm um ensejo um pouco maior para poder desenvolver essas tecnologias que seriam tecnologias alternativas, né, como a gente pode pensar aqui para talvez quebrar essa codependência, né? Então, falando dessa arma geopolítica, eu acho que se desenvolveu talvez uma relação meio daninha para os dois lados, para o meio ambiente também e para a própria transição energética, que é essa passagem, né, de uma energia mais poluente para uma energia menos poluente. Bom, e uma coisa interessante, né, da gente analisar é o fato de que, apesar, é claro que a gente sabe que todas as guerras, né, são extremamente negativas e trazem impactos duradouros e muito pesados, né, para qualquer país que é em frente, ainda assim nós temos um aspecto comum a inúmeras guerras, que é o impulso de progresso em áreas como, por exemplo, a pesquisa, a ciência, a tecnologia. Isso já aconteceu antes e me parece que é algo que vai acontecer agora também, porque a guerra mostrou o quanto a Europa está vulnerável, né, a essa questão da dependência, coisa que talvez só fosse pesar de verdade daqui a muitos anos. Mas agora, enquanto, né, isso ficou claro, cada vez mais os países vão pesquisar, vão investir, vão procurar trazer tecnologias que deem uma alternativa e que seja uma alternativa mais limpa, uma alternativa mais sustentável. Isso é extremamente importante, né, para que daqui a alguns anos a gente tenha, né, essa transição realmente virando um fato e não só, né, uma discussão que se fala, 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 mas nunca avança. Com certeza, e o que acontece em especial em relação a esse avanço tecnológico que deve acontecer agora, ou talvez aconteça com maior rapidez, é uma crítica que já se fazia bem antes dessa guerra acontecer na Europa. Então, muita gente que defendia a necessidade da Europa desenvolver energias mais limpas, mais verdes, seja por questões ambientais, seja também por questões de segurança energética e de menos dependência da Rússia, esse pessoal já alertava há muito tempo. Só para a gente pegar a parte energética, não precisamos nem falar agora tanto da questão ambiental, mas a parte de segurança energética e de não dependência em relação à Rússia, você tinha durante muito tempo o pessoal falando, ó, o que acontece é o seguinte, a gente é vulnerável em relação à Rússia, né? E se a gente não tocar e não quebrar essa inércia agora, vai sempre ser dessa forma. Existe uma tendência, em especial
produção de certos tipos de, seja mercadorias, mas no caso específico aqui, quando a gente tem essa dinâmica específica de recursos energéticos, tem um lock-in que a gente chama, né, uma inércia que fica, que é o que já está funcionando, é aquela mentalidade, né, time que está se ganhando não se mexe, né, como você já tem contratos milionários, pessoas e grupos e países, inclusive, que estão ganhando muito com a situação como ela está, é confortável, não precisa de infraestrutura nova, né, é barato você manter, então, assim, não tem um estímulo, não tem um incentivo para que você, ou não havia naquela época, pelo menos antes da guerra, não havia um incentivo para que você abandonasse todo esse conforto e lucratividade para daí investir em algo que só lá para frente vai dar o lucro, que é a grande questão do ganho de escala, né? Então você vai deixar de ganhar com algo para potencialmente lucrar mais com aquilo no futuro. Quem garante que você vai lucrar de fato? Quem garante que vai dar certo esse retorno? Você já está com dinheiro para investir, você vai investir no quê? Né? Numa atividade que está lá e é segura e é rentável, por exemplo, gás natural, petróleo vindo desses países, ou você vai colocar aqui esse dinheiro no desenvolvimento de tecnologias novas, seja aumento da energia eólica, né? A amplitude aí da energia eólica, energia solar, hidrogênio, e assim por diante, né? Mesmo biomassa também, que é uma discussão importante na Europa. Então, a tendência sempre foi você manter esses investimentos, esses contratos, essa facilidade. E eu diria que, embora a guerra agora tenha dado ímpeto a essa conversa de desenvolvimento, a essa discussão de maior emancipação da Europa, a partir de tecnologias talvez mais sustentáveis, ao mesmo tempo parece que poderia ser mais. Então, ainda hoje existe muita crítica, porque você pode resolver essa dependência, perdão, esse risco, né, de ficar dependente da Rússia de várias formas. Você pode investir pesado em energias renováveis, energias mais limpas, ou você pode voltar ao passado, que aí já é um controle tecnológico e um domínio de tecnologia que a gente já tem, que a Europa já tem. Ó, ninguém quer voltar a produzir muito carvão, mas a gente não pode ficar vulnerável, a gente precisa dessa energia, vamos reativar as minas de carvão, vamos abrir de novo usinas nucleares, né? Vamos comprar, enfim, petróleo e gás natural, liquefeito, em especial gás natural liquefeito, que é bem caro em comparação com gás tubulado, de outros parceiros de outros lugares do mundo. Porque você pode ir para vários lados. Não quer dizer necessariamente que porque está tendo a guerra, isso meio que automaticamente vai causar uma transição verde na energia da Europa. Então, isso se critica muito também, em especial os partidos verdes da Europa, né? Que, pô, vamos aproveitar agora, vamos aproveitar esse ensejo e vamos lá, vamos investir e vamos desenvolver esse parque tecnológico novo e essas tecnologias e investir pesado em pesquisa. Mas será que é a forma mais segura também, pensando somente em vulnerabilidade energética? Então, essa discussão é bem polêmica na Europa. Eu arriscaria dizer que vai haver um impulso, sim, em pesquisa, né, de tecnologias mais sustentáveis em energia. Isso com certeza vai ter, na minha visão, um empurrão, mas eu não sei se vai ser significativo a ponto de, em pouco tempo, tirar de jogo outras energias que podem voltar, e está se falando em especial na Alemanha agora, de voltar muito com a energia nuclear, que havia sido quase que banida na sua totalidade no território alemão, mas talvez esse momento, para não ser tão dependente aí da Rússia, vamos reativar, quem sabe? As usinas estão lá, não seria tão difícil assim. Então, tem sempre esse jogo aí de que talvez venha esse desenvolvimento, mas de novo, a questão da segurança também, segurança de investimento, tradicionalidade, o que que a gente já sabe fazer, o que que vai colocar a gente numa posição de menor vulnerabilidade também. Né? Então, eu acho que é uma situação muito complexa, mas com certeza algum ímpeto para o desenvolvimento verde da energia, eu acho que vai ter sim. No final das contas, então, né, tem vários caminhos aí que a Europa pode tomar para conseguir contornar. Precisamos continuar observando para ver quais vão ser as alternativas, mas o fato é que, né, com o inverno chegando, alguma coisa vai precisar ser feita e logo, né? Porque do contrário, eles não vão conseguir, né, se manter, porque afinal de contas é muito frio por lá, né? E precisa, assim, desse aquecimento e dessa energia aí que vem lá da Rússia. Então, vamos aguardar para ver. Exatamente, para o aquecimento, para a indústria também, em especial a indústria pesada. Infelizmente, a indústria pesada, em geral, ela não consegue ainda funcionar
com energia, largamente com energia renovável. Ela ainda precisa do grau de intensidade energética que seja gás natural, seja carvão ou seja petróleo tem. É difícil você achar alternativas a essa potencialidade energética, mas desenvolvimento tecnológico a gente tem capacidade de fazer, a história mostra isso para a gente. Quem sabe isso não acontece com mais rapidez agora. Mas é isso aí, pessoal. A gente vai ficando aqui com essa série de dúvidas sobre qual caminho que a Europa vai seguir ou quais caminhos que a Europa pode seguir, né? E não vamos pensar somente em União Europeia aqui, a gente pode pensar em cada país também da União Europeia, que de repente vai ter uma estratégia diferente, o que pode ser mais um golpe também para a coesão do bloco em assuntos de energia e de economia. Porque se já era difícil você unir a Europa aqui em questões energéticas antes, talvez agora cada estado vai estar muito preocupado com a sua sobrevivência, seja mais um fator de desunião aí, o que alguns atores do mundo iam gostar muito, de uma União Europeia mais enfraquecida, não menos a Rússia, né? Mas é isso aí, pessoal. Então vamos seguir observando o que está acontecendo. Se vocês gostaram desse vídeo, deem like aqui, comentem, compartilhem também com quem vocês conhecem, vocês acham que se interessaria nessa discussão. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, e a gente se vê semana que vem com mais uma Escala Global. Até mais. Até a próxima.